As regras para caçadores, atiradores, colecionadores de armas precisam ser revistas? Bom, primeiramente, eu gostaria de consignar a minha solidariedade aos familiares das vítimas do atentado de Novo Hamburgo e o meu profundo respeito à ação corajosa dos policiais envolvidos nesse pesadelo. Eu também gostaria de ver essa mesma indignação engajada da esquerda brasileira no caso dos demais 40 mil assassinatos e latrocínios que ocorreram só no último ano. Segundo a ONU, o Brasil é líder mundial em homicídios, em sua maioria cometidos em ações ligadas ao crime organizado. Mas parece que para uma morte violenta sair no nosso noticiário, ela precisa ser causada por um policial, por um CAC ou por um motorista de carro de luxo. Por que será? Isso posto, eu preciso fazer um alerta ao espectador. Não seja manipulado. Não seja manipulado pela falácia da inversão do acidente. Uma das formas mais comuns utilizadas por agentes políticos, por agentes midiáticos, para desinformar e influenciar a opinião pública é tratar uma exceção como se fosse a regra. O atentado em Novo Hamburgo é uma raríssima exceção do mau uso de armas de fogo legalizadas, agravado pelo fato de que o atirador tinha severos transtornos de saúde mental. As estatísticas, no entanto, contam uma história totalmente diferente da narrativa desarmamentista que a esquerda, no governo, no judiciário ou na imprensa, querem emplacar. Os dados das Forças Armadas, divulgados pelo portal G1 ano passado, dão conta que, entre 2019 e 2022, 904 mil novos registros para aquisição de armas foram expedidas pelo Exército Brasileiro. Durante o mesmo período, o número de pessoas com registro de CAC, os colecionadores, os atiradores desportivos, os caçadores, esse número passou de 117 mil em 2018 para 670 mil em 2022. Portanto, a tragédia de Novo Hamburgo representa um caso completamente isolado entre centenas de milhares de registros de CACs e de aquisições regulares de armas por civis. Mas, entre 2018 e 2022, o número de mortes violentas intencionais por arma de fogo despencou no Brasil. O portal G1 publicou a seguinte manchete sobre o monitor da violência que foi inaugurado em 2017. 5 anos depois, 18 mil mortes a menos. 18 mil mortes a menos por ano. Em outras palavras, o acréscimo de 1 milhão de armas legalizadas em circulação não fez a violência crescer, como todos os especialistas militantes do desarmamento falsamente te alertaram. Pelo contrário, em relação a 2017, o número de assassinatos caiu 1/3. Então, restabelecida a realidade dos fatos, vamos às narrativas do governo Lula. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, atribui o atentado de Novo Hamburgo a, proliferação indiscriminada de armas de fogo. Não é verdade. Indiscriminado significa o quê? Algo sem controle, algo excessivo, abusivo, algo confuso. E a venda de armas legais aqui no Brasil é controlada, ela é restrita, ela atende a critérios muito rigorosos, salvo exceções e erros como as trazidas pelo Zé Eduardo Cardoso, que não somam nem 1% dos casos. No caso de Novo Hamburgo, segundo reportagem aqui da CNN, a legislação exige laudo psicológico para CACs que ateste que a pessoa tem condições de adquirir uma arma. No entanto, o agressor tinha histórico de 4 internações por esquizofrenia, as quais a polícia diz não ter identificado se ocorreram antes ou depois do registro das armas. Fecha aspas. Portanto, o problema aqui, Basília, é de fiscalização pelas autoridades federais, não da comercialização legal de armas em si. E por tudo isso, só para fechar, o atentado de Novo Hamburgo não pode ser usado como um falso pretexto para restringir ainda mais a venda de armas legais, que são essencialmente instrumentos de esporte, instrumentos de caça, instrumentos de autodefesa, instrumentos para proteção de famílias e de propriedades vulneráveis ao crime. Vulneráveis por quê? Pode ser pela omissão ou pode ser pela incapacidade do Estado de garantir a sua segurança nos termos do artigo 144 da Constituição.